Acompanhe a leitura, Josué, capítulo de número 9. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a casa do mar grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Acompanhe o versículo 12, acompanhe a leitura. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento, e estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Berote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juremos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Versículo 21, acompanhe. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim.
Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhe fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai Santo, nós lemos a Tua palavra. Te pedimos, nesse momento, tem misericórdia de nós e fala conosco. Ó Deus, traz a Tua orientação para a nossa vida, responde às inquietações da nossa alma, nos conduz, ó Deus, nesse momento, para que sejamos alimentados por Ti, fortalecidos por Ti, edificados por Ti. Que o Teu Evangelho seja aqui anunciado e pregado, e que vidas sejam transformadas pelo poder que há em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, todos os dias nós tomamos decisões. Algumas parecem pequenas, mas possuem consequências enormes. Outras são tão importantes que podem definir o rumo da nossa vida, da nossa história. A vida, ela é feita de decisões. Decisões que nós podemos acertar e decisões que nós podemos errar. Quantos arrependimentos surgem com decisões precipitadas? Quantas dores podem ter sido evitadas buscando mais a direção do Senhor? Quantos problemas começam quando não confiamos em Deus e confiamos em nós mesmos para tomar as decisões da nossa vida? E talvez você chegou aqui nessa noite, talvez você entrou aqui nesse lugar pensando, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma atitude na minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa, e talvez você chegou aqui pensando nisso. Ou talvez você ainda há de tomar decisões na sua história, e esse texto que nós acabamos de ler trata sobre decisões que nós precisamos aprender a tomar de acordo com a vontade do Senhor e de acordo com um relato de Josué, texto que nós lemos, Josué capítulo 9. Josué capítulo 9 fala sobre uma grande decisão que foi tomada por Josué, pelos príncipes de Israel. Decisão anteriormente errada, mas também decisões posteriormente acertadas. O texto nos mostra não apenas como decisões erradas aconteceram, mas sobretudo como Deus deseja que tomemos decisões certas. Para nós entendermos o texto, é importante nós compreendermos o contexto, a história. Josué aqui já havia sido anteriormente levantado por Deus para conduzir o povo a atravessar o rio Jordão e entrar na terra de Canaã. Deus disse para Josué, Deus disse anteriormente para Moisés que eles iriam tomar aquelas cidades, iriam povoar aquelas cidades, e assim aconteceu. Deus estava dando a terra de Canaã para o povo de Israel. Eles passam o Jordão e então eles destroem a primeira cidade, a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó cai diante do povo de Deus. E isso por causa da promessa do Senhor que daria aquela terra para o povo hebreu. A primeira cidade cai, Jericó. A segunda cidade também cai, a cidade de Ai. Se você perceber o contexto no capítulo 8, a cidade de Ai é destruída, porque assim Deus tinha prometido que aquelas cidades seriam do povo de Deus. Apesar do grande exército de Jericó, dos habitantes da cidade de Ai, apesar das dificuldades, aquela terra tinha sido prometida para o povo de Israel, para o povo de Deus, e eles então deveriam apenas lutar, avançar e possuir a terra, e aquelas duas cidades ruíram diante do povo de Deus, e eles passaram a ter posse daquelas cidades. E aí é onde entra o trama do capítulo 9. Perceba que diante do avanço do povo de Deus,
5 reis tramam contra Josué. Eles não querem ser destruídos assim como Ai e Jericó foram. E diz a palavra no versículo 1 e 2 que 5 grandes reis se reúnem, fazem aliança. Veja o que diz o versículo 1: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, versículo 2, vamos ler juntos? Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E essa peleja acontece justamente no capítulo 10. Só que no capítulo 9, diz a palavra que os moradores de Gibeão não se juntam com esses reis para pelejar contra Israel. Gibeão também era uma região ali, de Canaã. E a cidade de Gibeão também certamente seria destruída por Israel, por Josué, e eles iriam possuir também aquela terra, porque Deus assim havia prometido. Só que veja o que diz o versículo 3: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Aia, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos. Ou seja, eles fizeram estratégia. Ao invés de eles se reunirem, se aliarem aos 5 reis contra Israel, eles fizeram estratégia. Eles se fizeram de viajantes que habitavam em uma região muito distante, não aquela. Colocaram roupas velhas, sacos velhos, sandálias velhas, e foram até Josué e o povo de Deus. E quando chegaram lá, disseram: olha, nós ouvimos a história de vocês saindo do Egito, estamos aqui para servir vocês. E então Josué e o povo perguntam: vocês não são dessa terra? Vocês não são de uma região perto de nós? Porque Deus disse que a gente deveria destruir e entrar. E eles falaram: não, nós somos de uma terra distante. E chegamos aqui com essa provisão. Veja como está velho o pão, veja como está velho o vinho. Josué faz perguntas e diz a palavra no versículo 14: olhe, então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué, versículo 15, concedeu-lhes paz e fez com eles o quê? Aliança de lhes conservar a vida. Logo em seguida nós vamos perceber que Josué então descobre, e os príncipes de Israel descobrem, que eles não eram de uma terra distante, mas era dali, de perto, e que eles estavam utilizando de uma estratégia para fazer aliança com Israel e não ser destruída por Israel. Os moradores, portanto, de Gibeão tiveram uma motivação de fazer aliança. Apesar da mentira, apesar de toda aquela estratégia não verdadeira, eles conseguiram fazer aliança, e Josué fez uma aliança de conservar a vida. E o que me chama a atenção é que essa aliança, ela vai ter problemas para Israel. E diz a palavra lá em 2 Samuel capítulo 21, que os moradores de Gibeão ainda estão ali, refletindo essa decisão de Josué e dos líderes. Lá na monarquia, essa decisão ainda ela é respingada. E nós percebemos aqui que decisões foram tomadas de modo equivocado, mas em seguida decisões foram tomadas e de modo certo. E nós vamos então perceber, irmãos, isso, como nós devemos tomar decisões. Primeiramente, nós vamos perceber aqui os erros que devemos evitar ao tomar decisões. Em primeiro lugar, não devemos tomar decisões com ingenuidade espiritual. Não devemos tomar decisões com ingenuidade espiritual.
Veja que no versículo 1 e 2, texto que nós já lemos, Israel está em guerra. 5 reis se reúnem contra Israel. Eles estavam ali em batalha, eles estavam ali em guerra. O capítulo começa mostrando que os reis cananeus estavam unidos contra Israel. Os gibeonitas, ou seja, os moradores de Gibeão, porém, escolheram uma estratégia diferente, o engano. Israel agiu como se estivesse lidando apenas com pessoas, quando na verdade estavam no meio de uma guerra espiritual. Eles fizeram perguntas, mas eles estavam demonstrando muita ingenuidade. Veja o que diz o versículo 6: foram ter com Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei pois agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos aveus: porventura habitais no meio de nós, como pois faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois e de onde vindes? Versículo 9, responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os 2 reis, os amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, e fazei pois agora aliança conosco. Ou seja, eles acreditaram nas palavras dos moradores que estavam bem pertinho deles ali, e que Deus tinha ordenado para eles destruírem e possuírem aquela terra de Gibeão. Eles agiram com ingenuidade. A Bíblia nos alerta que o nosso adversário não age apenas com força, mas age com astúcia. O apóstolo Paulo afirma que nós não devemos ignorar a astúcia do inimigo. O apóstolo Pedro diz que ele é como um leão que anda em derredor procurando alguém para devorar. Eva caiu no Éden, não por violência, mas pela sutileza da serpente. Ingenuidade espiritual nos leva a abaixar a guarda, justamente quando deveríamos ser vigilantes. Portanto, nós não podemos tomar decisões com ingenuidade espiritual. Segunda verdade: não devemos tomar decisões pelas aparências. Não devemos tomar decisões pelas aparências. Eles falaram para Josué: olha, nossas roupas estão velhas, para os oures remendados e para o pão seco. Veja, o nosso pão está velho. Veja o versículo de número 12: este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco. Ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, eles aqui já rotos, e estas nossas vestes, e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. E Josué estava lá olhando para a aparência, olhando para a vestimenta velha, olhando para a sandália desgastada. Ele então tomou a atitude de fazer aliança com quem ele não devia fazer. Versículo número 14: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué, versículos 15, concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança. Não devemos tomar decisões pelas aparências. Lembre, por exemplo, irmãos, quando a Escritura mostra que Samuel viu Eliabe para ungir rei, ele imediatamente pensou que Eliabe seria o rei de Israel. Porém Deus respondeu: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Nós não podemos tomar decisões pela aparência, por aquilo que nós enxergamos. Perceba, por exemplo, Ló e Abraão, quando eles decidiram se separar. Ló olhou para o horizonte e viu as campinas. Do seu ponto de vista era o melhor lugar, e ele foi então. E mal sabia ele que ele estava indo para o lugar de Sodoma e Gomorra, onde haveria muita destruição. Nós não podemos tomar decisões pelas aparências. Talvez aquilo que você vê, talvez aquilo que aparenta seja bom para você no seu pensamento, seja o óbvio para você no seu coração, mas nós não devemos tomar decisões por aquilo que aparenta. Terceira verdade:
Não devemos tomar decisões pelo que as pessoas dizem. Não devemos tomar decisões pelo que as pessoas dizem. Os gibeonitas apresentaram aqui sua versão dos fatos a Israel. Israel acreditou. Os gibeonitas chegaram: olha, nós somos de uma terra distante, nós escutamos o que aconteceu no Egito, estamos aqui para servir vocês. Mas na verdade eles eram da terra vizinha, que Deus já tinha ordenado a Josué para destruir e possuir. Eles mentiram, eles criaram uma narrativa, eles criaram uma história, e Josué e aquele povo ali acreditaram e tomaram decisões por aquilo que eles estavam falando. É por essa razão, irmãos, que nós não podemos tomar decisões pelo que as pessoas dizem. E eu trago um alerta para você: não devemos tomar decisões seduzidos por histórias bem contadas. Nós não devemos tomar decisões seduzidos por histórias bem contadas. A história estava muito bem contada. É uma terra distante. Viemos aqui para servir vocês. Trouxemos pão e vinho. Já estamos com as sandálias desgastadas. A história era muito bem contada, muito sedutora. Mas nós não devemos tomar decisões seduzidos por histórias bem contadas. A narrativa dos gibeonitas era convincente, detalhada e emocionante. Eles apresentaram provas e construíram um discurso difícil de contestar. Contudo, era uma mentira cuidadosamente elaborada. O coração humano é facilmente influenciado por narrativas envolventes. Nem toda narrativa convincente merece confiança. É por isso que nós não podemos tomar decisões por aquilo que os outros falam. Quarta verdade: não devemos tomar decisões com precipitação. O texto transmite a ideia de rapidez. Veja, imediatamente eles fizeram aliança, eles contam história. No versículo 14 eles não pedem conselho a Deus, e no versículo 15 está Josué fazendo aliança de paz para preservar a vida deles. Há uma precipitação. A pressa, irmãos, frequentemente nos impede de enxergar os detalhes. A pressa frequentemente nos impede de entender o todo. O inimigo gosta de nos empurrar para decisões impulsivas, enquanto Deus normalmente nos chama à prudência, à reflexão. Eu não sei se você já recebeu aquelas ligações de empresas para vender pacote de internet, de telefone. Eles querem que você compre imediatamente. É a oportunidade que chegou. E se você falar assim: não, eu vou pensar, aí é que eles não querem mesmo, não querem que você tome uma decisão ali, na hora. E eu acho que quem é vendedor gosta disso, né? Mas, irmãos, não devemos tomar decisões com precipitação. Eles foram aqui precipitados. Você não pode agir pelo impulso, você não pode agir pelo movimento, você não pode agir porque simplesmente alguém contou uma história e você então vai tomar uma decisão porque alguém lhe contou. Não, você precisa ter tempo para pensar, para orar, para discernir melhor as coisas. Quinta verdade: não devemos tomar decisões confiando em nossa própria sabedoria. O texto diz no versículo 14 o que? Eles não pediram conselho a Deus, eles confiaram em sua própria sabedoria. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Ou seja, eles eram agora autossuficientes, destruíram Jerusalém, destruíram a cidade de Aia. Agora eles nem se curvam mais diante de Deus e não pedem mais conselho a Deus, são autossuficientes. Meus irmãos, nós não devemos tomar decisões confiando em nossa própria sabedoria. E aqui no versículo 14 é onde reside o problema principal do texto. O problema não foi a falta de inteligência, mas o excesso de autoconfiança. A sabedoria humana é limitada, nossa visão é parcial, nosso entendimento é falho, e muitas vezes acreditamos que já somos suficientes quando não somos. Precisamos depender de Deus. Salomão diz isso em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós precisamos confiar na palavra, confiar no conselho de Deus, entender a verdade do Senhor. Não devemos tomar decisões confiando em nossa própria sabedoria.
Vamos relembrar desses erros que precisamos evitar em tomar decisões? A ingenuidade espiritual, decisões pelas aparências, se fundamentar apenas no que as pessoas dizem, ter precipitação e confiar em nossa própria sabedoria. Eles não pediram conselho a Deus. Mas o texto não para por aí. O texto fala dos erros, mas também apresenta os acertos. E o texto mostra como nós então devemos tomar decisões corretas, certas, da maneira que agrada a Deus. E o texto, portanto, apresenta os princípios que devemos seguir ao tomar decisões. Primeiro, irmãos, devemos tomar decisões examinando cuidadosamente a realidade. Devemos tomar decisões examinando cuidadosamente a realidade. Apesar do erro cometido, o texto mostra algo positivo. Josué e os líderes fizeram perguntas. Veja o que diz o versículo 7. E os homens de Israel responderam aos heveus. Eles fizeram perguntas. Versículo 6. Foi ter com Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Respondeu-lhe, versículo 9: teus servos vieram de um arraial muito distante, por causa do nome do Senhor. Josué capítulo 9, versículo 8, Josué pergunta: quem sois vós? De onde vindes? Apesar dos erros, nós percebemos aqui alguns acertos. Eles estão perguntando, eles estão fazendo perguntas, eles estão examinando. Nós precisamos examinar cuidadosamente a realidade. É bem verdade que lá na frente eles vão perceber que eram estranhos, que na verdade eram inimigos, que não deveriam fazer nenhum tipo de aliança com esses inimigos. E esse erro mostra também o acerto que nós devemos ter em nossa vida, de examinar com mais detalhe, de examinar melhor a realidade. Irmãos, atenção aqui, perceba, precisamos investigar além das aparências, nós precisamos ser mais profundos. Foi exatamente aqui que Israel percebeu, mas falhou, não investigou mais, não foi atrás. O próprio Senhor Jesus advertiu: não julgai segundo aparências, e sim pela reta justiça. Segunda verdade, devemos tomar decisões discernindo além das aparências. O discernimento é a capacidade de enxergar além do imediato. Veja, eles agiram numa precipitação. Entretanto, esse erro mostra como deve ser a nossa decisão. Nós precisamos agir com discernimento além das aparências. Israel viu sinais externos, sandálias desgastadas, roupas velhas, mas não percebeu a realidade espiritual por trás, a situação. Não discerniu além das aparências. O discernimento é algo fundamental para a vida cristã. Paulo, por exemplo, ora para que os crentes tenham discernimento espiritual em Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10. O autor da carta aos Hebreus afirma que os maduros são aqueles que têm as faculdades exercidas para discernir entre o bem e o mal. Hebreus capítulo 5, versículo 14. E eu trago, irmãos, uma realidade: nem toda proposta de paz é segura. Nem toda proposta de paz é segura. Eles estavam aqui, os gibeonitas, fazendo aliança, querendo fazer aliança. Nós estamos aqui para fazer aliança com vocês, paz com vocês. Mas nem toda proposta de paz é segura, nem toda porta aberta é segura, nem toda oportunidade de trabalho é uma oportunidade segura, nem toda situação que ao seu ponto de vista parece bom é seguro. Nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter cautela, nós precisamos discernir as coisas à luz da vontade de Deus e não de acordo com o nosso próprio coração. Terceira verdade, irmãos, devemos tomar decisões buscando o conselho do Senhor. Versículo 14, eles não pediram conselho, mostrando então o perigo.
E a antítese aqui, nós precisamos pedir conselho ao Senhor. Nós não devemos tomar decisões sem orar, nós não devemos tomar decisões sem consultar a palavra, nós não devemos tomar decisões sem consultar pastores, presbíteros, que podem nos aconselhar na palavra de Deus. Nós não podemos tomar decisões quando nos falta a direção do Senhor, nós não podemos agir por movimento, nós não podemos achar que o nosso coração é a testificação da vontade de Deus, porque o nosso coração é corrupto. Corrupto, disse o profeta Jeremias. Ah, pastor, eu estou sentindo no coração que eu tenho que tomar essa decisão. Meu querido irmão, se você está sentindo no seu coração, então tome cautela, porque a palavra de Deus diz que o seu coração é corrupto, enganoso. Quem conhecerá? Não é a paz do coração, não é o desejo do coração, não é o sentimento do coração. O apóstolo Paulo afirma que é a paz de Cristo que deve nos conduzir a tomarmos decisões corretas. E eu trago então um conselho de acordo com a palavra. Precisamos considerar o que Deus já ordenou. Talvez você esteja pensando: eita, eu devo fazer isso, devo fazer aquilo, devo tomar essa decisão ou outra, e vai orar e vai pedir a Deus. Mas eu pergunto para você: você já considerou o que Deus já falou? Você já considerou o que Deus falou? Eu me lembro de um amigo meu lá no seminário que certa vez ele disse para mim: olha, se você não tem certeza o que Deus realmente falou para você, então fique naquilo que você tem certeza que Ele já falou. Se você não tem certeza na nova direção do Senhor para a sua vida, então se resguarde na última direção que Deus te deu. E Deus tinha dado uma direção para eles. A direção que Deus tinha dado para eles era: vocês vão passar o Jordão e vocês vão possuir toda essa terra, inclusive a terra de Gibeão. Eles não sabiam que estavam fazendo aliança com os moradores de Gibeão. Eles desconsideraram, por não investigar aquela mentira, desconsideraram aquilo que Deus já tinha ordenado. Essa ordenança era clara para os gibeonitas. Porque veja o que diz o versículo de número 22. Acompanhe. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganaste dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Versículo 23. Agora, pois, somos malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué. Veja o que eles respondem: é que se anunciou aos teus servos como certo, que o Senhor teu Deus ordenara. Então Deus tinha ordenado. Até os gibeonitas lembraram da ordenança do Senhor. Veja: ordenara a seu servo Moisés que vos deste toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Mal sabia Josué e os moradores de Israel que eles estavam fazendo aliança com os gibeonitas, que eram seus vizinhos, e que eles deveriam destruí-los de acordo com a ordenança do Senhor. E aqui vai um conselho para nós, irmãos, para não esquecermos: precisamos considerar o que Deus já ordenou em sua santa palavra. Muitas vezes buscamos uma direção extraordinária, enquanto ignoramos a direção ordinária das Escrituras Sagradas. A vontade específica de Deus nunca contradiz a vontade do Senhor. Antes de perguntar o que Deus quer fazer, devemos perguntar o que Ele já disse. E como disse John Stott, Deus falou por meio dos profetas, e nós precisamos acreditar que Ele continua falando por meio daquilo que Ele falou. Não tome decisões sem buscar o conselho de Deus. Não tome decisões sem buscar a direção do Senhor. Não tome decisões sem entender a ordenança de Jesus Cristo para a sua vida. Quarta verdade: devemos tomar decisões com temor diante da ira de Deus. Devemos tomar decisões com temor diante da ira de Deus. Porque perceba o que diz o texto, irmãos, a partir do versículo de número 18. Os filhos de Israel não os feriram,
porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Sabe o que está acontecendo aqui? O povo queria matar aqueles homens. Vocês mentiram, vocês os enganaram, vamos agora arrancar a cabeça de vocês. Mas então os líderes de Israel falaram: não, nós não vamos fazer isso, porque nós fizemos já a aliança e voto diante de Deus de conservar a vida. Veja o que diz, irmãos, o versículo 15: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram o quê? Juramento. Eles não podem falar o nome de Deus em vão, eles não podem jurar e agora quebrar o juramento que fizeram. E aí então veja o que diz o versículo 19: então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juremos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Versículo 20, toda a igreja, vamos lá. Isto porém lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Ou seja, agora eles estão fazendo a coisa certa. Não vamos mais fazer nada errado, não vamos mais tocar na vida deles, não vamos fazer isso, porque a gente já fez um juramento diante de Deus de conservar a vida deles. Agora eles estão temendo a ira de Deus. Parece que houve aqui um lapejo, um reflexo. Eita, estamos caminhando por uma decisão errada, equivocada, nós não podemos mais errar. Querem tirar a vida daqueles homens, mas aí eles lembram: nós não podemos tocar a vida, porque fizemos um juramento diante do Senhor de conservar a vida. Devemos tomar decisões com temor diante da ira de Deus. Se você errou uma vez, isso não quer dizer que você tem que errar uma segunda vez, uma terceira vez. Se você errou uma vez, tome agora a decisão de acertar e tome a decisão de temer a vontade do Senhor, a ira do Senhor, o juízo do Senhor, porque Deus pode se desagradar da nossa vida com decisões equivocadas, distantes da vontade dEle. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei quais decisões você tem tomado. Eu não sei qual é o conselho do seu coração. Eu não sei como é que você tem caminhado no seu dia a dia. Mas, meu querido irmão, atente aqui para a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: você não pode caminhar pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade. Você que é cristão tem que considerar a vontade de Cristo. Ou Ele reina sobre a sua vida, ou Ele não é Senhor e Salvador da sua história. Nós não podemos brincar de ser cristão, não podemos brincar de ser membro de igreja, não podemos brincar com as coisas de Deus. Provérbios afirma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você tem que temer a Deus. Lembre, por exemplo, de José no Egito. Recusou a proposta da esposa de Potifar, porque temia pecar contra Deus. O temor do Senhor governou sua decisão, e o temor a Deus deve governar as nossas decisões. Quinta verdade: devemos tomar decisões agindo com retidão. Devemos tomar decisões agindo com retidão. Veja o que diz o versículo 26. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel. E o quê? Não os mataram. 27. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Josué não quis agir com o próprio impulso de matá-los diante daquele engano. Josué agiu com retidão, com justiça, com sinceridade, com verdade. Se ele fez um juramento, agora ele vai assumir as consequências desse juramento. Nós não vamos tocar na vida deles. Foi essa a decisão de Josué e do povo de Deus. Eles agiram reto. A retidão é a disposição de agir corretamente, mesmo quando isso custa caro. É fazer o que é certo, mesmo quando seria mais fácil fazer o que é conveniente.
O cristão não deve fazer a pergunta: o que me beneficia? Mas o cristão deve fazer a seguinte pergunta: o que é reto diante de Deus? As nossas decisões não devem ser pautadas pelos atalhos da vida, por aquilo que é conveniente, por aquilo que é melhor para nós do ponto de vista humano. Mas as nossas decisões devem ser pautadas pela palavra de Deus. É aí, nesse momento, que vai separar crentes verdadeiros de falsos crentes. É quando você decide fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Vamos lembrar os princípios para tomarmos decisões certas? É o exame, primeiro, o exame cuidadoso da realidade. Segundo, o discernimento além das aparências. Terceiro, a busca pelo conselho do Senhor. Quarto, o temor diante da ira de Deus. E quinto, o compromisso com a retidão. O compromisso com a retidão. Mas esse não é um sermão apenas sobre tomar decisões. Antes de concluir, nós precisamos olhar o que é que esse texto fala à luz do Evangelho de Jesus Cristo. E ao longo da exposição, nós aprendemos muito com Josué, com Israel, a não tomarmos decisões erradas e tomarmos decisões certas. E talvez você fique pensando: eita, devemos ser como Josué, como Israel. Mas a gente olhar, irmãos, com mais profundidade no texto e na história da redenção, nós não somos Josué, nós aqui não somos Israel, nós somos os gibeonitas, gentios. Nós nos assemelhamos mais a eles. Assim como eles, somos pecadores. E éramos pecadores condenados, sem mérito algum diante de Deus e necessitados da misericórdia. Nossa única esperança era encontrar paz, fazer aliança com o Senhor. E eu trago então 3 considerações para a nossa vida finais e cristocêntricas. Assim como os gibeonitas, nós também devemos buscar refúgio em Cristo. Apesar do engano empregado pelos gibeonitas, há algo profundamente evangelístico nessa narrativa. Eles compreenderam uma verdade fundamental. Sem uma aliança com Josué, sem ter aliança com Josué, estavam condenados à destruição. Sua única esperança era encontrar misericórdia. Sua aproximação imperfeita, sua fé misturada com medo, esse método inadequado foi errado, mas eles reconheceram a sua necessidade da salvação e foram até Josué. Josué que aponta para Jesus Cristo, um tipo de Cristo que conduz o povo de Deus para Canaã, não mais a terrena, mas a celestial. Da mesma forma, nenhum pecador jamais chegou a Cristo com uma fé perfeita, ou com um arrependimento perfeito. Todos nós chegamos quebrados, confusos, carregando culpas, pecados e até motivações erradas, mas todo aquele que o Pai dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum os lançarei fora, disse o Senhor Jesus. A grande diferença entre Josué e Jesus Cristo é que Josué não sabia, Josué foi enganado pelos gibeonitas, mas Cristo Jesus conhece tudo, conhece a nossa motivação, o nosso fracasso, os nossos erros, que muitas vezes chegamos na igreja sem a motivação correta, sem a fé perfeita, mas Ele é gracioso, Ele conhece tudo e mesmo assim Ele exerce graça sobre as nossas vidas. Quantos de nós não chegamos aqui na igreja com outras motivações? Com outras coisas, até inventando narrativas, mas chegamos.
E pela graça do Senhor, Ele nos restaura e nos recebe. Segunda consideração, assim como os gibeonitas, devemos nos entregar ao serviço do nosso rei. Porque diz o versículo 1, eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. O aspecto mais importante desse texto aqui, ainda assim, pela misericórdia de Josué, eles fizeram uma aliança. E então falaram, nós estamos em tuas mãos, faz o que o Senhor quer. Assim como os gibeonitas, devemos entregar ao serviço do nosso rei a nossa vida. Essa é a poderosa imagem da vida cristã. Nós também fomos libertos da condenação, não por uma aliança comum, mas pela nova aliança estabelecida pelo sangue de Cristo Jesus. Fomos resgatados da ira de Deus, não fomos destruídos, pelo contrário, recebemos a graça que há em Cristo. A resposta adequada à graça não é a indiferença, mas a entrega. Paulo escreve, porque fostes comprados por alto preço. O cristão não pergunta, quanto devo servir? O cristão pergunta, como posso servir melhor aquele que me salvou? Nós estamos em tuas mãos, Senhor. E a terceira e última consideração, assim como Josué acolheu os gibeonitas, Cristo acolhe pecadores de uma forma muito mais graciosa. A história aponta para a misericórdia daquele que é maior. Josué não entendia muito bem o que estava acontecendo, ele foi enganado, mas mesmo assim acolheu. A graça de Jesus é maior, porque mesmo sabendo quem nós somos, inimigos, pecadores, falhos e fracos, mesmo assim o Senhor Jesus nos acolheu com arrependimento e fé. O apóstolo Paulo escreve, mas Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A grande esperança do Evangelho, irmãos, é a graça de Cristo. E essa graça é maior do que o nosso pecado. Fiquemos de pé e vamos orar.